Gravando? Ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia, bom domingo para todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Infelizmente, não consegui fazer como nós havíamos programado anteriormente. Lado bom é que aquele teu amigo que não quis participar do nosso grupo perdeu lá todos os artigos, todos os livros, todo o conteúdo que a gente conversou lá, que a gente disponibilizou para vocês. Faz o seguinte, manda para ele agora o link, chama ele lá,
falar pra ele vir pra cá assistir a live, falar, ó, deu sorte, hein, parceiro? A live vai ser no Instagram, livre pra todo mundo, beleza? Mas quem tava no grupo desde o início, vai ter um prêmiozinho especial lá, alguns presentinhos pra vocês antes da live acabar. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos abordar hoje, como nós havíamos comentado? Componentes de um sistema de treinamento. Você com certeza em algum momento já deve ter parado para pensar ali, receber um atleta, receber um aluno, e aí eu tô lá pensando, pô, o que eu vou colocar agora na minha primeira de treinamento? Fechei com um atleta de alguma modalidade, um atleta de karatê, um atleta de futsal, um atleta de natação, e agora, o que eu faço? Ao mesmo tempo que você fica puta feliz, fechei com um atleta e tal, já dá aquele frio na barriga e pensa, uou, como é que eu vou pegar e agora o que eu vou colocar aqui no papel, tá? E aí, são sobre esses pontos que a gente vai discutir aqui hoje. Quando e o porquê desse tema? Por que eu escolhi esse tema? Mas antes disso, por enquanto eu vou deixar o chat aberto, tá? Para vocês poderem enviar perguntas, comentários, enfim. Quando a gente chegar em determinados pontos específicos, o que eu vou fazer? A minha equipe aqui ela vai desativar os comentários e eu vou abrir os comentários apenas no final de cada componente. Então no final de cada componente eles vão abrir o chat. Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, tá bom? E ali eu vou procurar responder umas 2, 3 questões no máximo. E aí nós vamos tocando pra frente, cada componente a gente fecha o chat de novo, tá bom? Porque para que todos consigam ver todos os slides, fazer suas anotações, e os comentários ali ficam subindo, as pessoas não conseguem, como é que fala? Ler tudo direitinho, o que tá em cada slide. Beleza? Combinado sim? Então vamos lá. Quando e por que desse tema? Tá? Como que veio essa indagação, essas perguntas, esse questionamento? Por que eu devo colocar na planilha de treinamento? Se vocês não estão vendo o papai, olha o papai aqui, novinho. Isso foi em meados de 2007, 2008. Tive o privilégio aqui, através desse meu grande amigo aqui, Alexandre Piflug, que hoje é o diretor de esportes do SESI. Nessa época ele implantou um projeto de polo aquático no SESI. E aí eu era estagiário dele no Colégio Santo Américo e ele me chamou para ajudar a equipe. Então me chamou para ajudar na preparação física terrestre desses atletas. E aí lá tinha um preparador físico, um cubano, 2 Olimpíadas nas costas, tal. Grande Williams Morales, um abraço, meu querido. Nós tínhamos 20 atletas, sendo que eram 17 jogadores de linha e 3 goleiros. E aí eu via ele ali em 2 piscinas, pra lá e pra cá, não conseguindo dar conta dos 2 ao mesmo tempo. Eu falei, Pedro Williams, deixa eu cuidar dos goleiros. Você cuida dos caras de linha, que são 17, eu cuido dos 3. Aí ele foi lá e me deu essa oportunidade. Tá bom, vai lá, Vitão. Como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu posso prescrever o treino? Ele falou, pode. Mas nós vamos fazer o seguinte. Você vai me trazer o treino por escrito. Antes de começar o treino, você me mostra o treino. Se tiver tudo ok, você dá o seu treino. Se não tiver, você vai fazer o meu treino. Nós treinávamos de segunda a sexta, tinha semana que tinha jogo no meio da semana, tinha semana que não, mas enfim. E lá vai eu, toda a sessão de treinamento, entregar para ele o meu treinamento que eu tinha ali programado para poder fazer. E o que acontecia? Logo no aquecimento, ele começava a perguntar, mas por que você colocou isso aqui? Aí eu gaguejava, ele, não, tá o meu. Mas e o resto? Se você começou errado, não tem como o resto estar certo. E isso foi dia após dia, sessão após sessão, e ele sempre, aí uma coisa melhorava e ia no segundo ponto, você esqueceu disso. Vitor, você não pensou naquilo. Você esqueceu aquilo lá. E isso foi indo.
Até que no treino de número 79, senhores, após 79 treinos montados, revisados por ele constantemente, ele finalmente aprovou um treino meu. Isso foi mais ou menos quase que 6 meses, todos os dias ou todas as sessões de treino entregando o meu treinamento para ele. E ele sempre indagava, falava, meu, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo, você não pensou nisso, você não pensou naquilo. Ou seja, eu não pensei em todos os componentes necessários para poder prescrever um treinamento. E isso me fez cada vez mais querer e pensar e não querer passar mais por aquilo, que era frustrante. Você faz a primeira vez, a segunda vez, mas imagina, você 2 meses escrevendo o treino e o cara não aprovando. Você fala, meu, não é possível. E aí isso me fez, o que eu preciso entender melhor? E a partir disso foi quando eu comecei, pós-faculdade, pensar em especializações, em cursos. E aí foi aí que eu fui lá, fiz a Unifesp, base fisiológica e treinamento esportivo. Depois me especializei mais ainda falando em treinamento voltado para o alto rendimento no NAR. Você que trabalha com esporte e não conhece o NAR, já está atrasado, parceiro. Precisa conhecer as publicações do NAR. Maior centro esportivo de ciência do esporte no mundo. Ninguém publica mais que os caras, na direção do grande mestre Lineiro Turco, grande mentor. Estudo com o cara desde 2009. E também partindo de algumas outras necessidades, estudo bastante treinamento funcional e hoje estou tirando a certificação de treinamento funcional para alto rendimento pela Athletic Lab dos Estados Unidos. Faço alguns módulos aqui e vou tirar a certificação final lá fora, se Deus quiser. Entre outros cursos de treinamento funcional, entre outras coisas que a gente vai entendendo as necessidades para desenvolver o atleta, parte de coach, enfim, entre outros assuntos, outros temas. Tá? E a partir disso começou aí então realmente eu trabalhar realmente com esporte com atletas. Então aqui em 2009, atleta de karatê da cidade de Taboão da Serra. Nesse ano foi a primeira vez que Taboão da Serra ganhou os Jogos Regionais. E eu estava fazendo a preparação física deles. Aqui, acho que está meio escuro, não sei se vocês conseguem enxergar. Ela era professora no meu centro de treinamento, uma atleta de kickbox, um torneio nacional aqui que ela participou. Outros atletas de karatê. Aqui, quando eu fui para a Hungria com uma equipe de polo aquático, a gente foi fazer um torneio, participar de um torneio lá, a gente ficou em segundo lugar no campeonato de polo aquático na Hungria. Para quem não sabe, a Hungria é o país com o maior número de medalhas olímpicas no polo aquático, total de 9, ou seja, um país extremamente tradicional, e a gente conseguiu ficar em segundo lugar no torneio lá. Aqui, atleta de MMA, uma promessa aqui da equipe Shootbox, atleta de Jiu-Jitsu, a gente estava fazendo uma preparação física para um torneio mundial de Jiu-Jitsu. Aqui o Tomias Almeida do UFC, que a gente continua fazendo a preparação física dele. Uma equipe chilena que veio no meu antigo estúdio para fazer todo um trabalho de avaliação física, prescrição de treinamento, fazer um trabalho de assessoria para eles. Na época que o papai competia, novinho ainda. Aqui começa meu trabalho, uma das coisas que eu faço hoje. Eu sou preparador físico do Projeto Olímpico de Karatê e trabalho na coordenação das categorias de base também aqui do projeto. Enfim, algumas modalidades, algumas vivências. E aí, quando a gente pensa no treinamento, quando a gente pensa num sistema de treinamento, o que a gente precisa ter muito bem claro pra gente, pessoal? Os nossos métodos devem servir aos nossos objetivos. O que isso quer dizer? Que nós não devemos ficar presos, ficcionados aos meios de treinamento. E quando a gente pensa em meios de treinamento, a gente pensa no quê? A gente pensa na musculação, a gente pensa no crossfit, a gente pensa no LPO, a gente pensa em alguns métodos de pilates, dá para se colocar também. A gente pensa no treinamento funcional, a gente pensa em várias coisas, vários meios de treino. Então a gente não deve ficar preso aos meios.
A gente deve pensar sempre nos objetivos e nas metas do atleta, do aluno, que for, e utilizar os meios a favor deles, a favor dos nossos objetivos. Esse é o principal objetivo. Tá? É nisso que a gente tem que pensar. Tá? E aí, a gente aqui está falando de esporte. Quando a gente fala de esporte, a gente tem que ter a nossa filosofia de treinamento baseada em movimento. Tá? Quando a gente para estudar hoje, né, vai lá na literatura, livros e tudo mais, o que a gente acaba enxergando? Os métodos de treinamento. Os métodos de treinamento mais tradicionais, mais fortes, é o treinamento do bodybuilder. Por quê? Pela tradição que o bodybuilder ganhou ao longo dos anos, ele criou uma raiz muito forte, ele criou uma essência muito forte. E ainda hoje tem muita gente que ainda pega os métodos e os meios de treinamento que o mundo do bodybuilding tem e que quer transferir para o esporte. Mas isso é um tanto quanto complicado. Por quê? Porque o esporte ele exige habilidades para lidar com várias demandas e terrenos indefinidos. Ou seja, como é que eu vou pegar uma metodologia de treinamento onde a principal característica dele é desenvolver os grupos musculares, porção, enfim, harmonia, essas coisas, sendo que o esporte ele tem demandas totalmente diferentes. Ou seja, é impossível de você treinar uma coisa de uma forma e querer outro resultado, objetivar outras coisas. Então, isso é muito importante ter claro na nossa cabeça, na nossa visão, quando a gente vai sentar para periodizar alguém. Tá? Quando a gente pensa numa prescrição voltada para o esporte, é uma prescrição, a prescrição específica do esporte do atleta, ele integra tarefas multiarticulares, multiplanares, em movimentos em várias cargas, direções e velocidades. Ou seja, como é que eu vou, com essa metodologia tradicional, onde ele tem um fim específico, ele tem um objetivo fixo, como é que eu vou desenvolver todas essas necessidades que o esporte exige? Né? Dessas tarefas multiarticulares, multiplanares e os movimentos em cargas, direções e velocidades diferentes. Você não vai treinar um atleta, você não vai conseguir condicioná-lo. Você vai condicionar ele para coisas diferentes. Ou seja, essa metodologia de força, né, que foi implantada aí ao longo do tempo, é extremamente poderosa, né? Porém, ele segue uma metodologia fixa e numa direção única. E quando a gente pensa, então, num sistema de treinamento, o que a gente precisa pensar quando a gente pensa em treinamento para o esporte? Tá? A gente precisa pensar o quê? Que o nosso cronograma ele tem que ser baseado em movimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, classificar os exercícios baseados em movimento. Porque o esporte é movimento. Então não dá para pensar um exercícios parados pensando que você vai condicionar o atleta. Você não vai condicionar para o esporte. E estabelecer um programa que prima o equilíbrio dessas demandas do esporte e da vida do atleta. A prima sempre é observar o esporte, sempre é observar as necessidades do atleta. Tá? Observa isso, pensa nos meios e métodos que você pode utilizar para condicioná-lo e ver se as suas escolhas elas realmente estão sendo condizentes às necessidades desse atleta. Antes da gente, agora a gente vai começar a debater cada componente. Gostaria que o pessoal me falasse aqui, que o pessoal está comentando, falando, tem alguma pergunta aí, por favor. Vê pelo seu celular, mais fácil. Não, acabei de entrar, não deve saber. Vixe Maria, eu também não. Olha só aí. O que é? Os comentários. Por enquanto Tranquilo, ninguém tá falando nada? Todo mundo mudo? Victor conhece o Williams. O grande Williams ajudou muito. Quem que é?
Victor. Ah, Victor? Isso. Legal. Só ele. Só ele. Só Por ele? enquanto, Legal. nada. Beleza, pessoal. Então, ó. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o chat para vocês poderem observar e conseguir ler os slides conforme o assunto for rolando. E no final de cada slide, no final de cada componente, a gente abre novamente o chat. Vocês podem fazer alguma pergunta, eu respondo rapidamente e vocês vão perguntando lá, beleza? Vou soltar. Pode desativar o chat para mim? Então, vamos lá. Não necessariamente todos estão numa ordem pré-definida, tá? Mas o que eu vou estar soltando aqui as informações. E vocês vão anotando e depois para montar o quebra-cabeça, beleza? Não está numa ordem pré-definida, estabelecida como ordem de importância, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item, preparação do pilar, tá? Quando a gente pensa em preparação do pilar, a gente pensa em alguns pontos. Primeiro ponto, a preparação do pilar. Ativação miofascial. Quando a gente faz ativação miofascial, você trabalha o aumento de aporte sanguíneo, o aumento de aporte nutricional. Você começa a fazer um trabalho de ativação das fáscias para você ter essa liberação para a questão de começar a gerar movimento, tá? Outro item importante, manobras respiratórias, o trabalho do brace, trabalho de ativação do brace, ativação de uma das ações diafragmáticas, para que você ative essa região, para na hora de produzir força, você já está com esse movimento e com essa ativação já estabelecida para a sessão de treinamento, para a parte principal. Então, manobra respiratória é um ponto importante a se desenvolver quando você pensa na preparação do pilar. Outro ponto importante, a integração entre mobilidade, estabilidade e o core. Tá? Geralmente esse conjunto de ações ela é feita de forma estática. Tá? Você ainda não gera movimento. Você pensa em ativação, você pensa em preparação das estruturas e principalmente do pilar de força. Para quem não sabe, o pilar de força ela consiste na cintura escapular, tronco, cintura pélvica. Tá? Basicamente são esses 3 pontos que são os pilares de força para você desenvolver isso, para desenvolver com excelência quando você for trabalhar a força. Então você tem cintura escapular, o tronco constituído pelo core, conjunto de mais ou menos 29 músculos, todo o conjunto abdominal, transverso do abdômen, assoalho pélvico, reto abdominal, entre outras, multifúdios, quadrado lombar, enfim, conjunto de músculos aí para você poder ativar e produzir força e transferir força da melhor forma possível. Tá? Solta o vídeo para mim, por favor. Então aqui, por exemplo, um exemplo de um exercício, tá? Então aqui está fazendo uma elevação pélvica unipodal, tá? Onde ele faz uma abdução do quadril. Então aqui nós estamos trabalhando mobilidade de quadril, estabilidade de cintura pélvica, estabilidade de cintura escapular, quadrado lombar, estabilidade de joelho, brace, trabalho de ativação do brace. Aqui já é um exercício que praticamente contempla quase que todos os itens aqui da preparação do pilar. Tá? Então isso aqui você já começa a trabalhar o indivíduo para prepará-lo para a sessão de treinamento ou para competição, enfim, o que for.
tá? Então isso aqui, geralmente a gente faz no início da sessão de treinamento. Abre o chat aí pra mim, por favor. Vamos lá, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre preparação do pilar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá? Senão eu vou pro próximo item. Nada? Posso ir? Tranquilo? Todo mundo aí? Alguma pergunta aí? Equipe? Muito bom, muito obrigada. Só um pouquinho. Tranquilo? Espera aí, As perguntas estão chegando. estou chegando. Esses Isso. componentes podem ser trabalhando separados? Se eles podem ser trabalhados de formas separadas. Isso. Bom, esses componentes, esses itens da preparação do pilar, ele pode ser trabalhado de forma separada sim. Aqui nesse exemplo, eu trouxe um exemplo. Solta para mim o vídeo, por favor. Esse exemplo aqui, eu trouxe um exemplo complexo, tá? Totalmente, como é que fala? Um conjunto, né? Totalmente integrado. Aqui já peguei um exemplo de integração total de todas as ativações possíveis, tá? Mas tudo vai depender da necessidade do seu atleta, tá? Então, por exemplo, eu vou no próximo item eu posso falar com isso até com mais calma, dando um exemplo relacionado a isso aqui. Mas dá para trabalhar de forma separada, sim, dependendo das necessidades do seu atleta principalmente, tá bom? Mais alguma outra pergunta? Vamos mais responder mais uma? O Maicon perguntou se essa preparação é feita em todas as sessões. Essa preparação ela é feita em todas as sessões. Ela é extremamente importante, tá? Todas as sessões de treinamento é realizado esse tipo de trabalho, tá? É de extrema importância. Porque pensa, preparação do pilar. Quando a gente pensa em preparação do pilar, a gente está pensando no pilar de força. Tá? Então, isso tem também pensando em produção de potência, pensando em transferência de potência, tá? Produção de força, transferência de força. Então, a gente precisa muito fazer isso. Então, é um trabalho que não demora muito, geralmente, é um trabalho até uma duração de pouco tempo, porém, você precisa fazer ele constantemente. Beleza? Só mais uma pergunta. Você sempre inicia com fortalecimento de núcleo, que é a base de tudo? Sempre fortalecimento de núcleo, que é a base de tudo. A base está ali, tá? Ativação, tudo começa, tá? Quando a gente pensa em força e transferência, a gente sempre tem que pensar o seguinte: do centro proximal para a extremidade, tá? Então, já meio que adiantando aqui, é um grande erro a pessoa achar que vai ganhar força e potência, por exemplo, dando um soco no elástico, trabalhando força na extremidade. Não, começa daqui, gente. Começa aqui, do pilar. Então, por isso que a gente sempre começa por esse ponto. Beleza? Fecha o chat aí. E perguntando se ajuda na prevenção de lesão. Eu toco depois. Fecha o chat. Bom, próximo componente importante: preparação do movimento. Tá? Então, quando a gente pensa na preparação do movimento, a gente pensa no quê? A gente pensa, calma, agora não. No final. A minha equipe aqui está com pressa, quer soltar o vídeo, calma. Depois você fala que pode mandar perguntas no direct, na caixinha. Pessoal, tem uma caixinha, tem um ponto de interrogação aí no cantinho. Se vocês quiserem mandar as perguntas por lá, mandem as perguntas por lá, porque se de repente eu não conseguir responder aqui na live, eu respondo via stories depois, tá bom? Vão mandando lá na caixinha de pergunta, que aí eu posso responder via history depois, tá bom? Então, preparação do movimento, tá? A gente busca o quê? A gente quer buscar aqui a eficiência do movimento. A gente quer trabalhar já as disfunções articulares que fazem com que o atleta não realize os padrões de movimento de forma alinhada, organizada, tá? Então, uma das estratégias, tá? Existem algumas estratégias, mas uma delas é o alongamento dinâmico, tá?
Você trabalha alongamento dinâmico, porque o esporte é dinâmico, tá? E já tem vários estudos que mostram o quê? Que o alongamento dinâmico, quando a gente trabalha ela na questão de eficiência do movimento, ela melhora a performance esportiva do atleta, tanto na competição como na sessão de treinamento. E uma vez que você vai tirando essas disfunções, o risco de lesão diminui. Você minimiza o risco de lesões, tá? Então, já tem alguns estudos que apontam isso aí, tá? Outro item importante na preparação do movimento é aumento da temperatura corporal. Ali você já está realmente já deixando um atleta em condições para a parte principal do treinamento, para ele poder desempenhar da melhor forma possível. E esporte é movimento, então a gente está pensando também na transferência de movimento. Quando ele sai, de repente, de uma posição estática e vai gerar o movimento. Vai gerar o movimento. Vai gerar movimento. Então você trabalha essa questão da transferência do movimento. Agora sim, equipe, solta o vídeo, por favor. Então aqui um exemplo. Ó, também eu trouxe um exemplo complexo, tá? Então nós estamos trabalhando aqui mobilidade torácica, estamos trabalhando já mobilidade de quadril, estamos fazendo já um trabalho de estabilidade dinâmica do joelho. Nós estamos trabalhando coordenação de movimento. Abre o chat já aí para mim, por favor. Já estamos trabalhando coordenação de movimento. Estamos trabalhando mobilidade de tornozelo. Tá? Solta aí. Estamos trabalhando mobilidade de tornozelo. Enfim, aqui também já é um exemplo já mais complexo. Com todos não, né? Com alguns componentes integrados. Pensando em desenvolver todos esses itens aqui. Melhorar a eficiência, tirando as disfunções, fazendo esse alongamento dinâmico. Pelo fato de ser dinâmico ali, alternado, você já aumenta a temperatura corporal e também já pensa nessa questão da transferência do movimento, principalmente com exercícios de rotação. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta aqui nesse momento aí, falando sobre preparação? Vai soltando aí. Enquanto isso eu vou beber a minha aguinha. Já tá falando aqui pra gente. Ixi, Você já tá explicando aqui pra gente. opa, parece o... Tinha um bulldog que babava assim quando ele bebia água. Pô, o Lioto caiu aqui. Sabe? Volta, Lioto. Não tá aparecendo. Já abriu o chat aí, Isabel? Já. Vamos lá, pessoal. Quem tiver dúvidas e perguntas sobre a preparação do movimento, pode mandar. Como diferenciar esse trabalho de movimento para Para catar e comitê? Como diferenciar esse trabalho para catar e comitê? Bom, quando a gente pensa na preparação do movimento, a gente pode ter dois tipos de pensamento, tá? A gente pode pensar na preparação de movimento geral e a gente pode pensar na preparação de movimento específico, tá? Dependendo do momento da preparação, você vai determinar qual tipo de preparação que você vai querer fazer. Se você vai querer fazer de forma geral, que é para você trabalhar todos os padrões de movimentos, liberar todos os padrões de movimentos desse indivíduo, e aí nesse caso não tem diferenciação por causa dos padrões de movimento que já são estabelecidos. E aí depois, apesar que se a gente for parar para pensar, analisar os movimentos executados, tanto no kata como no kumite, no karatê, não diferencia muito, né? O que muda vai variar de um para o outro é a forma que é executada, né? Às vezes mais dinâmico, em movimento ou não, saindo às vezes de uma base, de um movimento estático para gerar um movimento, enfim, ou não. Então, em termos de preparação de movimento, essa diferenciação nesse momento não faz tanta diferença,
A grande importante é você pensar nos padrões de movimentos que nós temos e também do que você vai treinar no dia. Tá? Que aí você pode dar um pouco mais de ênfase nisso. Próxima pergunta. Pliometria, medicine ball e wall ball seria interessante para a inclusão nessa fase? Trabalho de medicine ball, wall ball e pliometria não é... Depende da pliometria, mas o wall ball e medicine ball não entra nessa fase e nós vamos esclarecer um pouquinho mais depois no radar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho de cada um desses componentes, mas esses dois pontos não entram nessa fase e a pliometria depende da pliometria que você vai adotar como estratégia. Ajuda também na estabilidade escapular? Trabalho de estabilidade escapular, é todo um conjunto, né? Por isso que é importante você fazer todos os seus pain points. O que eu quero desenvolver? O que eu quero trabalhar, ativar no meu atleta. Então, você faz todos aqueles pain points ali e tal, e aí você vê como é que você vai planejar. Mas geralmente a ativação escapular, ela vai entrar lá no pilar e depois a utilização dele na questão do movimento, ele pode até entrar nessa fase sim, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no radar depois. Mais uma só, vamos lá. Quais materiais podem ser usados nessa fase? Quais o quê? Materiais podem ser usados nessa fase. Quais os materiais podem ser usados nessa fase? Olha, de preferência, depende muito. Quando a gente está falando em preparação do movimento, geralmente nós utilizamos ele no início do trabalho. Geralmente, no início do trabalho. Então, a utilização de equipamentos e acessórios nessa fase vai ser uma mini band, no máximo uma super band leve, porque o seu objetivo não é condicionar, o seu objetivo é preparar. Então são uma intensidade mínima. Geralmente mini bands caem muito bem nessa fase. Beleza? Fecha o chat aí, equipe. Fecha o chat. Fala pra ir mandando no negocinho que depois você responde nos stories o que faltar. Quem tiver mais dúvidas, tem um pontinho de interrogação aí. Manda no pontinho de interrogação aí que depois eu respondo mais algumas lá no meu history. Beleza? Mostrar onde é? Onde é o pontinho de interrogação? Não, todo mundo sabe. Beleza? Próximo item. Só da minha equipe aqui tá fervendo aqui o negócio. Próximo item, próximo componente importante do nosso sistema de treinamento, tá? Habilidade de movimento. Desenvolver as habilidades de movimento, tá? Tudo vai depender do quê? Da modalidade praticada, tá? Aqui é totalmente a modalidade, tá? Em termos do que fazer, tá? Então, tem um exemplo aqui de corrida de 100 metros rasos ou uma corrida de 200 metros, onde você tem um movimento linear, ou 200 metros linear, mas curvilíneo, mas ele não deixa de ser linear, tá? Então, você tem essa habilidade de movimento e você também tem os exercícios multidirecionais, geralmente os esportes coletivos, e aí você tem agora, pegando até na pergunta anterior, o kata e o kumite com mudanças de direção constantemente, algumas modalidades, mudança de direção com algum objeto, né? Um basquete, uma bola, um handball, ou no caso aqui o futebol, o judô, onde você tem uma mudança de movimento levando um oponente, enfim, vários exemplos. Então, a partir do momento que você tem claro e estabelecido quais são as habilidades de movimento que a modalidade exige, você vai levar lá para o seu atleta e vai ver se o seu atleta tem essas essas habilidades desenvolvidas, qual o nível dele e de que forma que eu posso treiná-lo para levá-lo a desempenhar a modalidade dele com uma melhor eficiência, com uma melhor performance, tá? Então
caracteriza a modalidade, avalia o seu aluno, avalia o seu cliente, vê se está caminhando para a mesma direção ou não, e a partir daí você vai conseguir desenvolver e analisar e prescrever ali no seu sistema de treinamento de que forma que você vai desenvolver isso no seu aluno, tá bom? Então isso é um outro componente importante. Abre o chat para mim aí novamente. Vamos lá. Perguntas. Bom, já que a câmera pifou, né? Vou tirar o microfone aqui porque... No fofo. Ó, 10 minutos pra você. Já que a câmera pifou, deixa eu tirar aqui esse microfone que eu não vou utilizar mais, mas eu não fico preso aqui ao fio. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta referente a habilidades de movimento? Ele tá de lado. Pra você se aprofundar. Tem bastante gente falando pra você se aprofundar. Querendo saber mais, explicar isso. Legal. Tem gente entrando. Bora lá, pessoal. Ó, sabe aquele seu amigo que não quis entrar no nosso grupo lá? Que ele perdeu apenas, até agora, tá? Até agora, 37 artigos que já foi mandado para lá. Ele já perdeu 10 livros da nossa área, falando sobre treinamento, falando sobre treinamento funcional, falando sobre reabilitação. Ele já perdeu também uns 10 livros aí de desenvolvimento pessoal. Manda o link para ele aí, ó. Manda para ele, compartilha com ele aí a nossa conversa aqui agora e fala: ó, bobão, você perdeu lá os artigos, mas tô aqui, ó, tô te mandando aqui o link para você assistir a live, pelo menos o mini curso. Beleza? Como avaliar o movimento? Como avaliar o movimento? David perguntou. Quem? O David. David me perguntou. Como avaliar o movimento? Bom, para a gente avaliar o movimento, a gente precisa ter muito claro qual que é o padrão daquele movimento. Quando a gente pensa em ação articular, movimento articular, tá? E quando a gente pensa no movimento articular, a gente vai ver, talvez, a gente vai ver isso de forma estática ou vai ver isso de forma dinâmica. E a partir disso, a gente vê se há algumas disfunções ou não. Existem algumas avaliações que nós podemos fazer, algumas avaliações funcionais, onde nós conseguimos ver ali estabilidade dinâmica, a gente pode ver estabilidade estática, onde a gente pode fazer uma análise dos padrões de movimentos, porque tudo isso vai determinar o que eu vou fazer no pilar, o que eu vou fazer na preparação de movimento, como é que eu vou pensar em desenvolver as habilidades necessárias do esporte, de acordo com o atleta ou com o seu aluno. Mas isso a gente vai aprofundar um pouco mais lá no radar depois, tá bom? Outra pergunta. Tem algum equipamento que ajuda a avaliar o movimento? Se existe existe alguns equipamentos que ajudam a avaliar o movimento, alguns não só equipamentos, mas alguns softwares de biomecânica que você consegue avaliar isso, tá? Mas vou te falar, é lindo, maravilhoso, né? Você tá ali toda uma análise 3D ali e tal, né? Analisando os padrões de movimentos e tal, cara, mas com o tempo, cara, ó, esse par de scanner aqui é a melhor ferramenta que tem, tá? Porque muitas vezes a gente fica preso aí a equipamentos, softwares, um monte de coisa e a gente deixa de fazer. Não precisa deixar de fazer, gente. Faça, tá? Uma vez que você entende quais são os padrões de movimentos, no momento que você entende fazer uma análise de estabilidade dinâmica, estabilidade estática,
o software é um programa, é um luxo, é bonito para você entregar ou para publicar, sei lá o que for, mas para trabalhar, gente, é isso aqui, ó. Faça, não deixa isso limitar o trabalho de vocês, não. Vamos lá, mais uma pergunta só. Nesse caso, devemos usar apenas exercícios lineares para esportes de movimento lineares? Exemplo, corrida para corrida? Corrida para... Repete a pergunta, por favor. Neste caso, devemos usar apenas exercícios lineares para esportes de movimentos lineares? Exemplo, usar pra corrida. Tá, usar para corrida. Não necessariamente. O que a gente precisa analisar é quais são os movimentos biomecânicos que acontecem na corrida, quais são os tipos de força que são realizados na corrida, quais são os vetores de força que são utilizados para a corrida. Então existem várias análises que precisam ser feitas para você poder determinar qual que será a estratégia, mas não necessariamente o esporte é linear, então eu vou trabalhar só linear, não. Porque, sei lá, vamos pensar na própria corrida. Só o fato aqui de sair para o movimento aqui para correr, o cara precisa ter uma estabilidade de quadril muito grande, muito boa, para poder transferir força. Se esse quadril do cara aqui, na hora que ele vai correr, vai para o lado, o cara já deixou de transferir força. E aí como é que eu vou fazer para fazer esse trabalho de estabilização pélvica, por exemplo, com exercícios aqui laterais, como por exemplo aqui uma passada lateral, qualquer coisa, já não é mais totalmente linear. Ou diagonal e volta. Então não necessariamente treinar linear para desempenhar linear. Tem toda uma análise aí que precisa ser feita e na verdade na avaliação o aluno vai poder mostrar isso para você o que ele realmente precisa, tá bom? Mas isso aí a gente vai poder até aprofundar um pouquinho mais depois no radar. Vamos continuar nas perguntas que a gente encerra. Mais uma pergunta, vamos lá, vou abrir mais uma pergunta aqui. FMS pode ser enquadrada nessa avaliação de movimento ou seria algo mais específico à modalidade? Vamos lá, FMS. FMS é um bom protocolo, né, para análise de padrão de movimento, tá? É uma boa análise. Porém, alguns protocolos FMS, ele tem algumas estratégias que você não consegue transferir tanto, né? É um método bom. Às vezes, sei lá, um acessório, alguma coisa assim que você precisa ter, e aí isso de certa forma o cara deixa de fazer, né? Você tem às vezes outras avaliações que você pode estar realizando para analisar as mesmas coisas que os protocolos da FMS vai te dar, onde você talvez utilize menos materiais e menos recursos para poder avaliar aí Acho que não é. o seu atleta. Mas é um protocolo interessante. Eu particularmente não uso, tá? Eu uso outros protocolos. Mais uma. Mais outra pergunta. O L. Felipe Camargo falou: parabéns, irmão, vai pra cima. Ô, Felipeira, é nóis! Escudo, cadê você, meu filho? Sobre chutes e amplitudes de movimento, será encurtamento do músculo esquelético na lombar especificamente? Movimentos de chute. Pode ser. É difícil, né, dizer assim, é um encurtamento nessa região. Pode ser, tá? Porém, a partir do momento que você faz uma avaliação de movimento, você começa a fazer uma análise da cadeia cinética do movimento do cara, e você começa a ver algum tipo de compensação, você consegue ter uma análise melhor do que está acontecendo. Se é encurtamento. Porque assim, existe uma diferença entre flexibilidade e mobilidade. Porque quando a gente pensa em flexibilidade, a gente pensa totalmente em tecidos moles. Quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa o quê? Nessa integração de estabilidade, de mobilidade sobre estabilidade, que é isso em movimento. Então, por exemplo, você pega um movimento de chute aqui, ó. Você tá com uma base estável
para gerar a mobilidade e o movimento da outra perna. Então é mobilidade sob estabilidade. Às vezes ele tem um problema de estabilidade e não um problema de mobilidade. E isso aí você vai conseguir avaliar melhor numa avaliação funcional. Um outro ponto interessante, até para aprofundar um pouquinho mais, e já dar uma orientação quando a gente pensa lá na preparação do pilar, quando a gente pensa lá na preparação do movimento, que isso desencadeia vários outros fatores. Quando o atleta apresenta, por exemplo, uma rigidez ou uma falta de estabilidade do quadril, ou alguma disfunção em alguma das articulações, geralmente, não é 100%, mas geralmente o problema se encontra na articulação abaixo. Por quê? Porque a articulação abaixo ela não está realizando a função que ela precisa realmente realizar, e aí a articulação em cima está tentando compensar. Então, se muitas vezes você tem, vamos colocar um exercício tradicional que geralmente o pessoal reclama muito quando está fazendo a pranchinha, estou com dor na lombar. Por quê? Porque ela está lá na prancha, popô empinado aqui, e ela não faz essa retroversão de quadril, ou seja, ela não está ativando a cintura pélvica, e aí a lombar está sobrecarregando. Então não é porque está com lesão na lombar, não, é porque a articulação abaixo não está realizando a função dela, e aí a articulação em cima está compensando a função que é da outra. E geralmente não, anatomicamente, as articulações elas têm funções intercaladas. Então, tornozelo ela tem função de mobilidade, função primária de mobilidade, joelho estabilidade, quadril mobilidade, cintura tronco estabilidade, torácica mobilidade, cintura escapular estabilidade. Então, se uma não está estabilizando, quem tem que mobilizar vai ter que estabilizar. Aí vai ter compensação. Aí vai ter disfunção, ferrou, o cara tá todo torto. Então, é uma coisa a se pensar. Só mais uma. O David falou, curso foda, parabéns, Ogro. Valeu, David. Obrigado, man. Tá? Bom, pessoal, tá faltando 3 minutos para encerrar 1 hora, tá? Eu ainda tenho mais componentes para poder passar para vocês, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou ter que abrir uma outra live para a gente continuar tocando os temas, que nós temos alguns pontos ainda. Deixa eu ver, uns 4 pontos aqui para poder abordar ainda. Pode soltar mais uma pergunta. O Felipe Camargo tá perguntando. O que você recomenda para o preparador que não tem equipamentos caros para fazer as avaliações e controles de carga? Bom, vamos lá, Felipeira, brother do NAR. Quando eu não tenho software, nem programas para realizar as avaliações... Equipamentos caros. Equipamentos caros. Tipo, parceiro, você não tem equipamento, bichão? Estuda. Pega o conceito da coisa. É que infelizmente eu não tenho mais essa foto. Eu vou tentar trazer essa foto. Eu vou tentar caçar aqui e mostrar para vocês a minha primeira plataforma de contato. A minha primeira plataforma de contato, senhores, foi uma tábua de madeira 40 por 40. Eu peguei uma fivela de cinto, preguei no meio dela. Peguei aquela cinta de pochete, pedi para uma costureira colocar aquele clipezinho para mim, passava aqui no meio da cintura da pessoa e uma fita métrica de costureira. Passava no meio da fivela, colocava o meu atleta lá, pegou, pum, saltou. Eu tinha a altura, que da pessoa parada, eu já sabia a altura que apontava lá na fivela, e a pessoa saltava. A diferença do salto, a altura que deu o salto, colocava numa fórmula, certo? Colocava numa fórmula e ele me dava potência. Eu até desenvolvi uma planilha para isso. Quem quiser, por exemplo, uma planilha para poder fazer uma análise de potência,
pode ir na minha conta lá no Hotmart, que eu tenho um conjunto de planilhas lá falando sobre controle de carga interna, sobre você fazer análise de RM e você calcular a potência do seu atleta. Então, se você não tem um equipamento caro para poder fazer uma análise, cara, usa a ciência, usa o que os estudos mostram e você aplica isso. A gente não pode ser refém de equipamento. Hoje, graças a Deus, eu tenho um Desmotec, eu tenho uma plataforma de contato, eu tenho um push, um encoderzinho para poder analisar a velocidade do atleta, mas eu não tinha. Aí o que você tem que fazer? Saber o que a literatura mostra, para poder fazer todas essas análises. Tá? Não vamos ficar refém de tecnologia. E hoje, outra coisa, tem também alguns aplicativos para você utilizar. Então, por exemplo, também hoje, se você não tem plataforma de contato, parceiro, baixa o aplicativo aí, ó. Tem um aplicativo chamado MyJump. Ele tem na versão Android, como ele tem na versão iPhone. Você vai pagar o quê? R$40, se eu não me engano. $10 você vai pagar. E ali você faz análise de potência do indivíduo. Você não tem a plataforma. MyJump é validado. É igual a plataforma? É padrão ouro igual a plataforma? Não, não tem. Não é padrão ouro igual a plataforma. Mas você analisa. Você não consegue pagar uma plataforma 10 pau, mas no MyJump 40 pila você consegue comprar. Certo? E aí você consegue fazer essa análise. Pessoal, 15 segundos para encerrar a live. Eu vou abrir uma nova, tá? Essa primeira eu vou deixar salvo lá no meu IGTV. Aí aquele teu amigo que não veio aqui, manda para ele depois para ele vir assistir, beleza? A gente volta em 1 minuto.